A crise chegou. O que fazer com o seu dinheiro? Taxa Selic em 14,25%. A taxa básica de juros da economia brasileira, a chamada taxa Selic, subiu para 14,25% em abril de 2022. Esse índice representa o juro que as instituições financeiras cobram para empréstimos entre si. Para entender melhor, imagine que você tem um dinheiro emprestado R$ 1.000 e o empresta para um amigo. Ele te oferece em troca R$ 980, ou seja, um desconto de R$ 20. No entanto, essa oferta só se torna vantajosa para ele caso ele utilize esse valor em um novo negócio e gere uma renda maior do que R$ 20, pois caso contrário, ele estará apenas perdendo 20. Ou seja, o crédito gera valor para a economia quando é utilizado em um projeto que gere mais R$ 20 como um novo produto, por exemplo. Nesse sentido, podemos afirmar que o juro é o preço do crédito para os bancos, e no caso da taxa Selic, o juro para todos os bancos. Ou seja, a taxa Selic é a taxa básica de juros para os bancos, ou seja, a taxa que eles cobram para empréstimos entre si. Desse modo, os bancos utilizam a taxa Selic para definir seus juros para os clientes. Em resumo, quanto maior a taxa Selic, maior a taxa dos juros. Com base nesse contexto, o que fazer com seu dinheiro? Quais investimentos aplicar? Fique com a gente até o final do vídeo. Olá, tudo bem? Sou economista e professor. Nosso objetivo é descomplicar a economia para você. Nesse sentido, deixamos a sugestão de leitura do artigo sobre o assunto na descrição do vídeo, mas abordaremos os temas a seguir. A taxa de juros e a inflação, CDBs, Tesouro Direto, investimentos em imóveis, ouro, dólar, renda fixa e variável, Bitcoin. A primeira questão a ser considerada é o momento em que vivemos, um período de alta da taxa de juros, ou seja, estamos saindo de uma era de juros baixos para uma era de juros altos, juros baixos para uma era de juros altos. Isso ocorre porque a taxa de juros influencia diretamente a inflação. Em linhas gerais, juros altos reduzem a inflação e juros baixos aumentam a inflação. Como em 2021 a inflação estava muito alta, os bancos centrais, inclusive o Banco Central, passaram a aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação. No Brasil, a taxa de juros passou de 2% ao mês, ou seja, 20% ao ano, para 14,25% ao ano. Em relação aos investimentos, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, ou seja, aplicações que garantem uma rentabilidade fixa, como os títulos públicos e privados, se beneficiam com o aumento da taxa de juros. Já as aplicações de renda variável, ou seja, investimentos que possuem risco de perdas, ou seja, que podem ter ganhos ou perdas, como ações e criptoativos, tendem a se valorizar menos. Afinal, juros altos tornam os investimentos de renda fixa mais atrativos, ou seja, os investidores buscam investimentos de menor risco e maior rentabilidade, como a renda fixa. Diante do exposto, quais investimentos aplicar em um cenário de juros altos? Apresentamos as seguintes opções: CDBs, Tesouro Direto, investimentos em imóveis, ouro, dólar, renda fixa e variável, Bitcoin. Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um sistema da Fazenda Nacional para a venda de títulos públicos. Em outras palavras, emprestar dinheiro ao governo, de forma direta, ou seja, sem a intermediação de bancos. Dentre os títulos do Tesouro Direto, destacam-se os seguintes: Tesouro Selic, cujo rendimento é igual à taxa Selic, ou seja, o investidor terá uma rentabilidade previsível. Tesouro IPCA, cujo rendimento é pré-fixo mais a variação do IPCA, ou seja, o investidor terá uma rentabilidade atrelada à inflação. Tesouro Plus, tesouro a ser negociado no mercado secundário, ou seja, o investidor terá rentabilidade atrelada à taxa Selic, mas poderá revender o título antes do vencimento no mercado secundário. CDBs. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título de renda fixa que pode ser comprado em bancos. Em resumo,
O CDB consiste no depósito de recursos pelo investidor em um banco, ou seja, emprestando dinheiro ao banco por um determinado período, recebendo em troca uma rentabilidade no final do período. Os CDBs podem ser prefixados, ou seja, a rentabilidade é definida no momento da compra do CDB, ou pós-fixados, ou seja, a rentabilidade é definida no momento do pagamento da aplicação, ou ainda, variáveis, ou seja, a rentabilidade é atrelada a uma variável, como a taxa Selic, a inflação, etc. Imóveis. Diante do cenário econômico atual, investir em imóveis se torna cada vez mais atrativo. Isso porque, em primeiro lugar, os imóveis protegem o patrimônio do investidor contra a inflação. Em segundo lugar, os imóveis podem ser financiados, ou seja, o investidor pode comprar um imóvel pagando uma parte do valor do imóvel, financiando o restante e pagando juros sobre o financiamento. Por fim, os imóveis podem ser alugados, ou seja, o investidor pode alugar o imóvel para terceiros, recebendo um aluguel mensal. Ouro. Investir em ouro pode ser interessante em um cenário de alta da taxa de juros, pois o ouro é considerado um ativo seguro, ou seja, um ativo que protege o patrimônio contra a inflação e as crises. O ouro pode ser aplicado através de ouro físico, ou seja, comprando barras ou moedas de ouro, ou ainda ouro financeiro, ou seja, ouro negociado em corretoras, como ações e títulos de renda variável. Dólar. Investir em dólar, ou seja, realizar investimentos em dólar, pode ser interessante em um cenário de alta da taxa de juros, pois o dólar costuma valorizar em momentos de juros altos. Além disso, o dólar também pode ser considerado um ativo seguro, ou seja, um ativo que protege o patrimônio contra a inflação e as crises, pois é a moeda de reserva mundial, ou seja, a moeda que mais países usam para a reserva de seus bancos centrais. O dólar pode ser aplicado em diversas modalidades como dólar futuro, dólar opções, dólar a termo, entre outros. Renda fixa. A renda fixa são aplicações que garantem um retorno no investimento, ou seja, o investidor sabe o valor do retorno do investimento no momento do investimento. A renda fixa pode ser aplicada em diversos instrumentos, como em CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto, etc. As aplicações de renda fixa tendem a ser mais conservadoras, ou seja, possuem menor risco de perdas, ou seja, menor risco do que as aplicações de renda variável. Em um cenário de alta da taxa de juros, as aplicações de renda fixa tendem a ser mais rentáveis, ou seja, a maior taxa de juros torna as aplicações de renda fixa mais rentáveis. Renda variável. A renda variável são aplicações que não garantem um retorno no investimento, ou seja, o investidor não sabe o valor do retorno do investimento no momento do investimento. As aplicações de renda variável podem ser aplicadas em diversos instrumentos, como ações, fundos de ações, criptoativos, etc. As aplicações de renda variável tendem a ser mais arriscadas, ou seja, tendem a ter maiores riscos de perdas do que as aplicações de renda fixa. Em um cenário de alta da taxa de juros, as aplicações de renda variável tendem a ser menos rentáveis, ou seja, a maior taxa de juros tende a tornar as aplicações de renda variável menos rentáveis. Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda virtual. As criptomoedas são unidades de registro em um sistema de contabilidade distribuído, ou seja, um conjunto de registros com informações sobre transações financeiras. As criptomoedas são definidas por algoritmos criptográficos, ou seja, por fórmulas matemáticas complexas. As criptomoedas não são emitidas por bancos centrais, governos ou empresas, mas sim por pessoas físicas, ou seja, por usuários da rede. Considerando o exposto, cabe ressaltar que não existe um único investimento ideal para todos os casos, ou seja, não existe um investimento que seja o melhor em todas as situações. A escolha do investimento ideal depende de diversos fatores, como o perfil do investidor, ou seja, a capacidade do investidor de suportar perdas, o objetivo do investimento, ou seja, qual o objetivo do investimento, a rentabilidade desejada, ou seja,
Qual a rentabilidade esperada do investimento? O prazo do investimento, ou seja, qual o tempo em que o investidor poderá investir o dinheiro e o valor do investimento, ou seja, qual o valor que será investido. É fundamental destacar que o planejamento financeiro é crucial para a escolha do investimento ideal. No planejamento financeiro, elaboramos um plano para alcançarmos nossos objetivos financeiros, ou seja, para realizarmos nossos sonhos. No planejamento financeiro, definimos os seguintes passos: o diagnóstico, ou seja, analisamos a situação atual do cliente, somando os ativos, ou seja, o que o cliente possui e dividindo pelos passivos, ou seja, o que o cliente deve. Em seguida, estabelecemos os objetivos financeiros do cliente. Após definirmos os objetivos financeiros, elaboramos um orçamento familiar, ou seja, definimos as receitas, ou seja, o que o cliente recebe, e as despesas do cliente, ou seja, as despesas do cliente. Com base no orçamento familiar, definimos as classes de aplicação do cliente, ou seja, definimos a alocação do patrimônio do cliente entre os diferentes investimentos, como renda fixa, renda variável, imóveis, ouro, etc. A partir da definição das classes de aplicação, definimos as carteiras de investimentos, ou seja, definimos as aplicações do cliente dentro de cada classe de aplicação. Cabe destacar que o planejamento financeiro é um processo dinâmico, ou seja, o planejamento financeiro precisa ser reavaliado periodicamente, ou seja, de acordo com as mudanças da vida do cliente. Acompanhe nosso conteúdo para entender de forma fácil e didática os principais temas da economia. Compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo vídeo.